Você está com uma caixa de chocolate na sua frente, provavelmente você vai comer tudo. Aquele alimento já está ali daquela forma, naquela quantidade, para você comer mais. Nós mastigamos muito menos do que precisaria, e isso traz muitas consequências para a digestão. Se eu não tenho o sinal da fome, que mostra que eu preciso comer, por que eu vou comer se eu não estou com fome? Isabela Ramos, nutricionista clínica, mestra em ciências fisiológicas e doutora em biologia celular. Mas biologicamente faria sentido comer de 3 em 3 horas? Não faz sentido. Quando nós pensamos em emagrecimento, não tem nenhuma estratégia nutricional que seja superior à outra. Não dá pra você deixar o que vai decidir na hora que você está com fome. Você precisa de organização. A gente sabe que não é fazer uma dieta que vai fazer com que a pessoa se mantenha magra. O comportamento alimentar, ele precisa funcionar para esse objetivo. E aí a gente pode até falar um pouquinho sobre a arquitetura da melhor escolha. Uma das coisas que está dentro da arquitetura da melhor escolha para o comportamento alimentar é a... Ó, pessoal, rapidinho antes aqui da gente começar. Eu tava olhando as métricas do canal outro dia e eu percebi que 83,8% das pessoas que assistem os nossos episódios não são inscritas no canal. Então eu gostaria de pedir um favor para vocês de conferir se vocês já estão inscritos. Porque quando vocês se inscrevem, vocês ajudam a gente a escalar os nossos convidados, a gente produzir melhores episódios e levar cada vez mais conteúdos para vocês. Então se inscreve aqui no canal, não custa nada e vai fazer uma diferença gigantesca pra gente. Muito obrigado. Isabela, por que tem tanta gente acima do peso? Porque o nosso ambiente faz com que seja muito mais fácil ganhar peso do que perder peso ou manter peso. E eu acho que a gente já pode começar falando da incompatibilidade evolutiva, né? Antes, era muito difícil a obtenção do alimento. Então, o ser humano precisava sair, caçar, coletar. Isso envolvia muito esforço. E não era só a obtenção do alimento que era difícil. O preparo do alimento também era difícil. Eu gosto muito de assistir aquele Largados e Pelados. Sei. Uhum. E lá, quando eles caçam alguma coisa, eles ficam horas, né? Preparando toda a carne e tudo mais. E hoje é muito fácil, né? Na palma da nossa mão, nós já conseguimos pedir qualquer alimento sem nenhum esforço. Até o século XIX, mais ou menos, era muito difícil de ter comida. Aí, quando veio a industrialização e tudo mais, as coisas ficaram um pouco mais fáceis, mas ainda assim não era tão fácil assim. A gente pode olhar ali para mais ou menos na metade de 1950, por aí, quando começaram os alimentos ultraprocessados, hiperpalatáveis. Eu vejo que esse foi o começo do fim. Vamos dizer assim, né? Mas por que a gente come além do que a gente precisa? Por que a gente não consegue se regular? Esses alimentos hiperpalatáveis, como as bolachas, salgadinhos, os fast foods, eles têm o que nós chamamos na ciência de bliss point, que é como se fosse o ponto certo do prazer. É uma combinação perfeita entre sal, açúcar e gordura, que faz com que aquele alimento seja muito prazeroso e fique muito difícil de parar de comer na hora que a gente precisa parar de comer. Uhum. Então, geralmente, quando nós comemos um alimento normal, vamos dizer assim, nós comemos, sentimos o sinal da saciação, paramos de comer e a vida segue normal. Uhum. Mas quando nós estamos comendo, por exemplo, uma batata frita, a batata frita, ela tem o carboidrato, ela tem a gordura da fritura e ela tem o sal que foi adicionado. Mesmo que eu sinta o sinal da saciação, que o meu cérebro fale, olha, dá para parar de comer? O meu sistema de recompensa fala, come mais um pouquinho, está gostoso. E aí nós acabamos cedendo a esse impulso do prazer e comemos mais um pouquinho porque está gostoso. Mas então de certa forma é assim, estamos acima do peso porque a comida é muito gostosa. De uma maneira que nem deveria ser, assim. Por isso que é importante ter esses alimentos hiperpalatáveis na alimentação de uma forma muito moderada. Tá. Não na maior parte do tempo. Tem pessoas que no café da manhã, no almoço, de tarde, de noite, comem esses alimentos hiperpalatáveis. E aí é meio que fisiológico você comer muito, porque realmente é muito gostoso. Sim. O ideal é que nós tenhamos uma alimentação bem equilibrada no dia a dia, com determinados momentos para esses alimentos mais arriscados, vamos dizer assim. Tipo, da diversão, assim, né? Isso. E é importante ter o conhecimento que se você está com uma caixa de chocolate na sua frente,
provavelmente você vai comer tudo. Não é uma questão de falta de controle ou falta de força de vontade. Aquele alimento já está ali daquela forma, naquela quantidade, para você comer mais. Uhum. Mas e aí, a solução, por exemplo, se fosse proibido o alimento hiperpalatável, assim, pelo governo, ou, sei lá, fosse proibido de alguma forma, isso solucionaria parte do problema? Tem muitas pessoas que tu acha que a obesidade, a causa é essa, meio que diretamente? Eu não vejo que solucionaria, mas deixaria um pouco menos difícil das pessoas conseguirem emagrecer. Eu estava até pesquisando para vir aqui e eu vi que tem alguns estudos mais da parte social que falam muito sobre como seria benéfico para a população se tivesse algum tipo de legislação, alguma forma de controle desses alimentos com o Bliss Point. Porque o que acontece? Como a ciência avançou muito, nós temos um grande campo da ciência de alimentos. E na ciência de alimentos, eles descobriram que essa composição perfeita dos alimentos faz com que as pessoas queiram comer mais e mais e mais. Quase vicia, assim, vamos dizer assim. A gente pode dizer que pode até haver um vício em comer, mas não um vício em comida. Tá. Mas no comportamento de comer, por toda a descarga dopaminérgica que o comer esses alimentos hiperpalatáveis traz pra nós. Porque se for parar pra pensar, na verdade, a gente já é viciado em comida, né? Tipo, se a gente não comer, a gente tem sintomas bizarros e a gente é obrigado a comer. O difícil é traçar a linha da onde que vale a pena comer, né? Da onde que é certo comer, qual o limite e qual não é. A gente perdeu o senso? Sim. E isso acontece desde a nossa infância. Os bebês, eles já nascem com os sinais fisiológicos de regulação do apetite regulados, impecáveis. Então, o bebezinho, quando ele tem fome, ele mama. E quando ele está saciado, ele para de mamar. Seja mamadeira, seja ali o peito da mãe. Mas à medida que essa criança vai crescendo e se desenvolvendo, existem vários estímulos ambientais que fazem com que a criança se desconecte dos sinais do corpo. Então, por exemplo, vamos imaginar ali uma criança de uns 2 anos, mais ou menos, está fazendo a sua refeição e a mãe montou o pratinho da criança. E a criança comeu no limite dela e parou de comer. Mas aí a mãe fala assim, nossa, filho, você comeu tão pouco. Come mais um pouquinho. Aí a mãe pega a colher, coloca comida na boca da criança. Ou então, filho, você comeu tão pouco, tem que comer tudo para ter sobremesa, senão você não vai ganhar sobremesa. E aí essa criança, ela vai se acostumando a passar do seu limite. Então é muito comum termos adultos completamente desconectados desse sinal da saciação, que é o momento de parar de comer. E é meio que instintivo por pai e pra mãe fazer isso, assim, né? Sim. Tipo, nossa, eu quero que meu filho coma mais, que ele seja mais forte, que ele esteja melhor. Sim, é uma coisa cultural. Quando eu atendo pacientes que são mães, mesmo que elas não me tragam essa demanda, eu explico a importância de respeitar o sinal da saciação, seja o seu próprio sinal, seja o sinal da sua criança. Porque, inevitavelmente, uma criança vai ter necessidades nutricionais bem menores do que um adulto, porque ela é uma criança. Então, pode ser que na visão dos pais, aquela quantidade de alimento seja pequena, mas para o corpinho da criança, não foi. E aí, a gente também pode pensar nessa criança, uns 8 anos mais ou menos, indo para a escola. Talvez, no horário do intervalo, ela não estava com fome ainda. Mas está todo mundo comendo. E se ela não comer naquele momento, ela não vai ter um outro momento para comer. Então, assim começa a se desrespeitar o sinal da fome também. Sim. A criança não está com fome, mas ela tem que comer, por conta do horário que está todo mundo comendo. No mundo ideal, a criança, a pessoa, comeria quando tem fome, até parar de sentir fome, até se sentir satisfeito. Isso. E deu. Isso. Mas a gente consegue recuperar esse feeling, assim? A gente, depois que perdeu, a gente não sabe mais. Nós conseguimos porque está na nossa fisiologia. Posso explicar de uma forma bem detalhada Pode, como isso por favor. acontece? Nós temos no nosso cérebro uma parte chamada córtex insular. Tá. É uma parte do cérebro que faz a interocepção. A interocepção é a capacidade que nós temos de sentir as nossas vísceras. Sentir o estômago encher, sentir o estômago vazio, sentir a bexiga enchendo ou a bexiga vazia. Para além disso, lá no nosso cérebro tem uma região chamada hipotálamo. E no hipotálamo nós temos o centro da fome e o centro da saciedade.
O centro da fome e o centro da saciedade, eles se comunicam com vários órgãos do nosso corpo. Com o estômago, com o fígado, com o intestino grosso, com o intestino delgado, com o tecido de gordura. Então, como funciona a nossa fisiologia? Quando todos esses sistemas detectam que a quantidade de nutrientes na nossa circulação está abaixo das nossas necessidades, acontece uma orquestra, uma sinalização que faz com que a gente comece a sentir fome. Então, são liberados hormônios, neurotransmissores, e através da interocepção a gente começa a sentir no nosso estômago que a gente precisa comer. Então, a gente vai e a gente come. Só que, qual que é o melhor momento de parar de comer? Não é quando nós estamos cheios ou com a barriga explodindo. É antes disso. É quando nós estamos confortáveis com aquele alimento. Quando nós sentimos o sinal da saciação. É mais ou menos assim. Eu até poderia comer mais, mas eu escolho não comer mais porque a minha fome já passou. E essa saciação, ela acaba sendo muito comprometida pelo bliss point dos alimentos hiperpalatáveis. Porque eu posso até sentir que eu já poderia parar de comer, mas ainda tem 4 chocolates ali e é muito gostoso. Eu quero continuar comendo. Então, a presença de alimentos hiperpalatáveis dificulta muito a saciação. Só por isso a gente já tem a tendência de comer um pouco mais do que comeríamos se fosse outro tipo de alimento. E o ser humano desenvolveu o comportamento de comer muito rápido. Para que o nosso cérebro consiga perceber a saciação, a integração, precisa acontecer uma integração de hormônios, neurotransmissores, desde o nosso intestino, do nosso pâncreas, do nosso estômago, do nosso fígado, com os neurotransmissores cerebrais. Isso demora uns 15 minutos. Então, o ideal seria fazer a sua refeição pelo menos em 15 minutos, para você ter a possibilidade, a chance de conseguir parar de comer no momento certo de parar de comer. Mas como a gente come muito rápido, a gente não consegue perceber. A gente come tudo que tá no prato e acabou. E às vezes ainda come uma sobremesa. Por que a gente come muito rápido hoje em dia? Podemos olhar para as crianças. E vou falar sobre um exemplo que eu e o meu marido presenciamos esses dias em uma churrascaria. Nós estávamos lá na fila para nos servirmos. E a gente sempre fica reparando nas pessoas ao redor, no comportamento alimentar. E aí tinha uma família comendo. A mãe, o pai e 2 filhos. Cada um dos filhos estava com o seu prato e o celular na frente. Quando as crianças comem mexendo, assistindo uma coisa no celular, elas não comem prestando atenção na comida. Então, é um comportamento que vai acontecer automaticamente. E a criança vai parar de comer quando acabar a comida do prato, quando a mãe falar que tem que ir embora, enfim. Pela desconexão. Nós comemos muito rápido porque nós não olhamos para o comer como uma coisa que a gente deveria fazer, comer comendo. Tipo, a gente prestando atenção, assim, né? Nós comemos sempre fazendo outras coisas. Tem pessoas que comem trabalhando, tem pessoas que comem andando pela casa, tem pessoas que comem assistindo TV, tem pessoas que comem respondendo clientes. Então, não tem muito como comer devagar fazendo outras coisas. Hoje em dia, as pessoas têm dificuldade até mesmo de mastigar o próprio alimento por toda essa pressa. A gente sempre mastiga menos do que precisaria. Nós mastigamos muito menos do que precisaria. E isso traz muitas consequências para a digestão. Tem um parâmetro do quanto que precisaria mastigar, assim? Tipo, dá pra contar? Melhor não contar. A melhor forma de saber quanto você deve mastigar é você mastigar até a comida ficar líquida dentro da sua boca. Ah, bom, acho que… Engolir sem pedaços. Alguém faz isso ainda? Tipo… Isso deve ajudar bastante, né, na saciedade, assim, sentir que tá comendo. Ajuda muito, porque quando você mastiga mais, inevitavelmente você passa mais tempo fazendo a sua refeição, né? Sim. Você come mais devagar e você tem a oportunidade de perceber o momento da saciação, de parar de comer. Quando você mastiga pouco, você come mais rápido e fica difícil perceber o momento de parar de comer, porque você está comendo muito rápido, completamente desconectado. Alguma coisa dessas tá ligado àquilo que falam que é o tal do comer emocional? O que seria esse comer emocional? O comer emocional é um comportamento onde a pessoa come não por uma necessidade nutricional.
mas por uma necessidade psicológica. O comer emocional é um comportamento que nós aprendemos desde a nossa primeira infância, onde a comida entra com o papel de regular as emoções Tá. e não necessariamente de nutrir o nosso corpo. Isso aí começa normalmente por, sei lá, com a nossa avó, né? Tipo, tá triste, come uma bala. Fez alguma coisa certo, come uma bala. Isso. No final do ano passado, nós fomos subir o Morro do Macaco, ali em Bombas. Tá. E aí, tinham várias pessoas subindo também. Quando nós chegamos lá no topo do morro, tinha uma criança chorando muito. Ela tava com medo. Ela falava, mãe, eu quero descer. Tô com medo, quero descer. E eu tava gravando uns stories ali e tal. E aí, eu até parei de gravar por conta da criancinha chorando. Aí, eu escutei assim, filha, você quer uma bolachinha? E continuei fazendo as minhas coisas, normal. Aí, a criança parou de chorar. Quando a gente foi descer o morro, essa mesma criança estava sentadinha num cantinho, comendo a sua bolacha wafer. Calma. Então, o que aconteceu? A bolacha wafer regulou aquela emoção de medo que a criança estava sentindo. Uhum. O cérebro da criança entendeu que quando ela está com medo, se ela come uma coisa gostosa, ela não fica mais com medo, ela fica tranquila, confortável. Isso mesmo. Então, aquela mãe ali, naquele momento, acabou de aumentar a chance dessa criança ter um problema com comida no futuro. Isso é uma coisa muito cultural, né? Nós vemos em vários filmes, séries, as pessoas na fossa comendo um pote de sorvete, cookies, essas coisas. E isso também aumenta a chance de nós fazermos isso. Ao longo da nossa vida, nós vamos passando por muitas experiências que reforçam que a comida, ela não serve só para nutrir, mas ela serve também para dar prazer. Uhum. E o nosso cérebro é muito inteligente. Como ele sabe que comida também é prazer, que comida ativa o nosso sistema de recompensa cerebral, se a pessoa não tem outros recursos de manejo emocional, a qualquer desconforto, por menor que seja, vai vir aquela ideia na cabeça da pessoa de comer uma coisa gostosa. Mas a comida, ela não deveria ser gostosa? Ou ela só não deveria ser tão gostosa? Eu acho que a comida deveria sim ser tão gostosa, mas as pessoas precisam aprender outras formas de regular as suas emoções sem ser exclusivamente a comida. Tá. Porque quando o comer emocional acontece, às vezes, não tem problema. Eu tenho momentos de comer emocional, várias outras nutricionistas também têm. O problema é quando, na maior parte dos dias, esse comportamento acontece. E esse comer emocional, não necessariamente ele tem a função de resolver uma coisa desconfortável. Às vezes, a pessoa está muito feliz, quer comemorar e ela quer comer uma coisa gostosa também. Uhum. Então, o comer emocional acaba acontecendo com uma frequência muito grande e, em alguns casos, é o comer emocional que dita as regras da alimentação da pessoa. Mas como que a pessoa identifica quando ela tá com fome e quando ela tá querendo comer emocional? Como a fome é um sinal fisiológico, então nós vamos conseguir perceber no nosso corpo. Uhum. A fome, ela é um sinal igual à vontade de fazer xixi. Ela é um sinal que vem aos poucos e aumenta gradativamente. E você vai sentir no seu corpo. Então, você vai perceber que o seu estômago está roncando, que o seu hálito mudou, que a sua cabeça está doendo. Você terá sintomas físicos que irão te mostrar que você está com fome. Quando a gente fala do comer emocional, não necessariamente eu tenho esses sinais físicos. Uhum. Geralmente é uma necessidade psicológica ou um sinal físico como uma taquicardia ou uma respiração acelerada. Não algo que vem do estômago, vamos dizer assim. Só que para a pessoa perceber que ela está com fome, ela precisa prestar atenção no próprio corpo. Senão, não tem como. Eu já atendi diversos pacientes com uma carga gigantesca de trabalho que relatavam que durante o dia não sentiam fome. Uhum. Mas aí de noite comiam um caminhão de comida hiperpalatável e estavam lá com um monte de excesso de peso corporal. Mas o ideal é comer quando sente fome? Ou o ideal é comer, sei lá, todo dia a mesma hora e mesmo estando sem fome, com fome e tal? O ideal é comer quando sentimos o sinal da fome. Como o nosso corpo ele é uma máquina que precisa de combustível de forma constante. Comer, respirar e beber água são comportamentos fundamentais da nossa vida, senão nós não existimos.
E se nós formos olhar para a função pura da comida, vamos dizer assim, a comida serve para nutrir e para dar energia. Se eu não tenho o sinal da fome que mostra que eu preciso comer, por que eu vou comer se eu não estou com fome? Então, a melhor forma de se alimentar é respeitando os sinais fisiológicos do próprio corpo. O corpo ele já tem absolutamente tudo que ele precisa para funcionar, mas nós não fomos ensinados a olhar para isso. Com tudo que foi acontecendo na humanidade, muitas vezes as pessoas acreditam que elas têm que comer de 3 em 3 horas, tem que comer porque está no horário. Eu tenho pacientes que comem porque têm medo de ficar com fome se saírem de casa. Mas se ficar com fome é só comer, tá tudo bem, não vai acontecer nada. Então, eu vejo muitas pessoas completamente desconectadas dos sinais fisiológicos de regulação do apetite, e isso certamente contribui para o desenvolvimento de excesso de peso. Mas e essa história de você tem que comer de 3 em 3 horas? Isso é uma mentira? Porque é que eu vivo o oposto, né? Eu, quando a vida fica caótica, a minha tendência é emagrecer. Eu fico com menos fome, né? Então eu vivo um problema oposto. Mas essa história de comer de 3 em 3 horas não acaba, talvez, engordando as pessoas? Ou, sei lá, isso é uma mentira? Essa história de comer de 3 em 3 horas, eu entendo porque ela existiu. Porque ela existiu, né? As pessoas tinham o hábito de ficarem muito tempo sem comer e chegar na próxima refeição morrendo de fome. Então, essa coisa do comer de 3 em 3 horas meio que foi uma estratégia nutricional para evitar que as pessoas passassem longos períodos sem se alimentar e chegassem na próxima refeição morrendo de fome. Só que não é todo mundo que vai ter fome de 3 em 3 horas. Tem algumas pessoas até que sim, mas a maior parte das pessoas não. Tem pessoas que passam tranquilas ali com 3 refeições por dia, 4 refeições por dia, sem a necessidade de ter essa grande periodicidade. Mas o que é importante? Que as nossas refeições, elas sejam feitas em horários regulares. Porque, como comer é um comportamento fundamental para a nossa vida, assim como dormir, a alimentação influencia na regulação do nosso ciclo circadiano. Então, se as refeições são feitas em horários regulares, a probabilidade de eu ter um ciclo circadiano regulado também aumenta. Mas biologicamente faria sentido comer de 3 em 3 horas? Ou eu posso concentrar tudo em uma refeição, em 2? Como o caçador-coletor original comeria? Não faz sentido. Sabe por quê? No nosso corpo, tudo depende da quantidade de açúcar no nosso sangue. Tá. Então, por exemplo, quando eu tenho uma quantidade de açúcar ali mais ou menos superior a 70 até 90, é uma quantidade ok de açúcar no sangue para o meu corpo executar as suas funções. Tá. Quando essa quantidade de açúcar cai, aí o corpo já fala, opa, precisamos de nutrientes, precisamos de açúcar aqui no sangue para a vida continuar existindo. E aí, fermento, existem muitos hormônios e muitos processos fisiológicos que fazem com que aumente o nosso açúcar no sangue. Então, nós temos a adrenalina, o glicogênio, que fazem processos como glicogenólise, que é a quebra de glicogênio no fígado para elevação da glicemia, ou então gliconeogênese, que é a produção de nova glicose sem ser a partir de carboidratos para elevação da glicemia. Nós temos incontáveis mecanismos que elevam a nossa glicemia, justamente porque antes nós passávamos longos períodos sem nos alimentarmos, porque era difícil de conseguir comida. Em contrapartida, nós temos apenas um hormônio que abaixa a nossa glicemia, que é a insulina. Então, nós estamos muito mais preparados para comermos menos vezes por dia do que mais vezes ao dia. Porque nós temos muitos hormônios que elevam a glicemia, ou seja, o nosso corpo ele consegue sobreviver a longos períodos de jejum, enquanto que temos apenas um hormônio que abaixa a glicemia, que é a insulina. Inclusive, esse jejum, ele desperta sensações que podem ser úteis para trabalhar e tal. Do ponto de vista biológico, isso faz sentido? Sim, faz sentido, porque quando a pessoa faz um jejum, ela consegue se conectar com aquele sinal da fome. Muitas pessoas comem sem estar com fome na maior parte do tempo, que elas nem sabem descrever como é estar com fome. Na primeira consulta, eu sempre pergunto, como que você sabe que você está com fome? E a maior parte das pessoas fala, eu não sei. Só sei que é hora de comer. Eu não sei. Então, fazer um jejum pode ajudar a pessoa a perceber quando ela está com fome.
pode ajudar a pessoa a perceber a fome aumentando. É claro que eu não estou incentivando ninguém aqui a fazer jejuns loucos, né? Que isso fique bem claro. Por que muda quando a gente fala de jejuns longos? Qual seria… Porque aí, Fermento, o que acontece? Existem muitas vertentes dos jejuns na nutrição. Jejum intermitente de tantas horas, não sei o que lá. Só que quando nós pensamos em emagrecimento, não tem nenhuma estratégia nutricional que seja superior à outra. O que importa é o déficit calórico, feito da forma que seja mais sustentável possível para a pessoa. Tem muitas pessoas que acham que jejum emagrece, mas não é verdade. Jejum não emagrece, porque vai depender completamente do que você come na sua janela de alimentação. O que emagrece é matematicamente tu comer menos calorias do que tu gastou. Isso mesmo. Essa é a única forma. Não tem outra forma de emagrecer sem ser essa. Mas e a qualidade das calorias faz diferença? Tipo, se eu tomar 100 ml de azeite por dia, pô, sei lá quantas calorias daria, mas se eu tomar, tipo, só gordura, eu comer só gordura e vitaminas. Então eu faço ali, eu vou lá na cozinha, faço um pack com todas as calorias do meu dia, todas as vitaminas que eu preciso, mas eu não tô comendo absolutamente nada. Eu consigo alterar o meu peso baseado nisso. Se tiver mais calorias, eu vou engordar menos, eu vou emagrecer. E o corpo vai ficar bem e saudável com isso? Você consegue emagrecer, mas não necessariamente de uma forma saudável. O que é emagrecer saudável? Emagrecer saudável é quando você consegue ter esse déficit calórico de uma forma nutricionalmente equilibrada, atendendo todas as necessidades nutricionais do seu corpo. Por exemplo, se você come só gordura e as vitaminas, e a proteína que seus músculos precisam e o seu sistema imunológico precisa? E o trabalho que o seu corpo vai ter para produzir carboidratos, já que você não está comendo? Então, quando a gente fala em um emagrecimento equilibrado, é a pessoa conseguir atender as necessidades nutricionais do seu corpo, então comer todos os grupos de alimentos de uma forma equilibrada e que ela consegue manter. Geralmente, quando nós vamos por um lado mais radical de reduzir extremamente um nutriente, como uma dieta cetogênica, por exemplo, a pessoa, por um tempo, ela até consegue sustentar, mas ela não consegue manter no longo prazo, porque o nosso ambiente, todas as necessidades nutricionais não permitem que a pessoa mantenha, assim, uma dieta cetogênica para sempre. Se ela vai em um aniversário, e aí? Ela não vai participar? Não vai comer docinho? Não vai comer bolo? Não vai comer salgadinho? Entendi. Mas aí… mas, por exemplo, se eu tô com sobrepeso, aí eu quero emagrecer, eu decidi, cara, eu vou emagrecer, mas eu vou emagrecer só comendo Hot Pocket. É possível emagrecer mesmo comendo um alimento ruim, só fazendo déficit calórico. Mas Pior. isso pode trazer consequências. Pior que sim, mas traz grandes consequências. Por isso eu não indico para ninguém fazer um radicalismo em prol do emagrecimento. O que seria considerado uma dieta ideal? O que o nosso corpo realmente precisa? O nosso corpo precisa de carboidratos, de proteínas, de gorduras boas, de fibras, vitaminas e minerais. Jesus, quanta coisa. Eu gosto muito de trabalhar o conceito da refeição completa. Tá. Quando a pessoa for se alimentar, fazer uma refeição completa. O que é uma refeição completa? É uma refeição que vai contemplar todos esses grupos, então vai ter carboidratos, proteínas, fibras, gorduras, durante o dia todo. Exemplo, de manhã, ao invés da pessoa comer só um pãozinho com manteiga e um café, que seria o carboidrato e a gordura, a gente pode colocar um pãozinho com a manteiga, ovos para ter proteínas e uma fruta para ter a fibra também. No almoço, ao invés da pessoa comer ali um monte de arroz, um monte de feijão, um monte de carne, a gente pode colocar arroz e feijão, carne e uma boa quantidade de vegetais para trazer volume a essa refeição sem acrescentar tantas calorias. E é importante ter essa combinação dos nutrientes para que a gente consiga perceber o momento certo de parar de comer e também para que a gente mantenha a nossa saciedade por um tempo prolongado. Então, por exemplo, o sinal para a gente parar de comer é o sinal da saciação. E diferentes nutrientes têm diferentes impactos nesse sinal da saciação. Se eu faço uma refeição que tenha basicamente carboidratos, então ali uma macarronada ao sugo,
Uhum. eu vou precisar comer um grande volume para sentir que eu posso parar de comer. Porque o carboidrato não sinaliza muito bem a saciação. Entendi. Agora, se eu pego esse mesmo macarrão ao sugo e eu coloco uma carne moída nele, com um volume muito menor desse macarrão ao sugo com carne moída, eu já teria o mesmo sinal da saciação, conseguindo comer muito menos. Porque a proteína é o nutriente que mais sinaliza o sinal da saciação, junto com as fibras. Por isso, é muito inteligente em todas as refeições você ter proteínas e fontes de fibra. Senão, você vai precisar comer um volume muito grande de carboidratos para se sentir saciado. Mas aí, como é que eu determino essas diferentes proporções entre gordura, carboidrato e proteína? Isso depende do meu objetivo, depende do meu metabolismo, é individual? Isso é bem particular, bem individual, mas basicamente a gente sempre vai ter uma fonte de carboidrato, uma fonte de fibras e uma fonte de proteínas em todas as refeições. Tá. A gordura, eu gosto do raciocínio de que nem sempre eu vou precisar ver a gordura no meu prato. Então, eu não vou precisar necessariamente adicionar castanhas no meu café da manhã. Eu posso considerar a gordura que já está na própria fonte de proteína, Tipo dos ovos, carne, blá, blá. ou do Tá. próprio preparo do alimento. Porque se eu ficar pensando que eu tenho que colocar uma fonte de gordura sempre, eu vou acabar deixando a minha refeição com uma densidade calórica maior. Tá. Tem pessoa que fala que, eu engordei, mas é porque meu metabolismo é lento. E tem gente que fala, eu emagreci porque meu metabolismo é rápido. O que exatamente é metabolismo? E ele tem uma velocidade, essa velocidade muda ao longo da idade e tal? Faz algum sentido isso? O metabolismo envolve todas as reações de anabolismo, então de construção de coisas no nosso corpo, e de catabolismo, reações de quebra de coisas no nosso corpo. E sim, o nosso metabolismo ele pode mudar ao longo da vida. Homens têm um metabolismo mais acelerado do que mulheres, por conta do cenário hormonal. Jovens têm um metabolismo mais acelerado do que idosos, por conta da quantidade de massa muscular e também do cenário hormonal. E uma das coisas que mais influencia no metabolismo, que as pessoas não sabem, são as dietas restritivas. Quando a pessoa faz uma dieta restritiva, que ela come muito menos do que ela precisa, o corpo fica em caos, porque o corpo se lembra daquele momento lá de antigamente onde o alimento era escasso. E o corpo entra em um modo de economia de energia. Então, quando a pessoa faz uma dieta restritiva, o metabolismo dela vai funcionar numa velocidade mais lenta. Porque ela está comendo muito menos do que ela deveria e o corpo, a vida precisa continuar. Então, o corpo dá o seu jeito. Ele tenta segurar a energia. Isso. Como se o celular entrasse no modo de Economia de energia. Isso mesmo. E além disso, quando a pessoa faz uma dieta restritiva, o corpo aumenta a eficiência de armazenamento de gordura. Porque a pessoa está comendo tão pouco e a comida é uma coisa fundamental para a vida e o corpo não sabe como vai ser, que o corpo fica mais eficiente em acumular gordura. Então, mesmo que a pessoa esteja comendo muito pouco, ela pode estar armazenando mais gordura do que outras pessoas. Por isso que o jejum, por exemplo, pode não ser uma estratégia interessante. Isso, jejum prolongado. Isso, assim como déficits calóricos muito acentuados. Recentemente eu atendi uma paciente que ela foi para um spa de emagrecimento, onde eles ofereciam dietas nas primeiras semanas de 700 calorias por dia e nas semanas seguintes de 500 calorias por dia. E todos os dias, os pacientes tinham 6 horas de atividade física durante o dia. A maior parte das pessoas emagrece muito no período, óbvio, só que depois é o caos. Tem um rebote, assim. Tem um rebote gigantesco e quanto mais ciclos de dietas restritivas as pessoas passam, mais lento vai ficar o metabolismo, porque o metabolismo ele se adapta a esse padrão restrito de alimentação e ele tenta simplesmente sobreviver. Mesma coisa, quando você corre bastante, corre maratonas ali, 21 quilômetros, o corpo ele começa a gastar menos energia para executar a corrida, ele se torna eficiente. Quando a pessoa come muito menos do que ela precisa e ela faz isso várias vezes durante sua vida, o corpo se torna mais eficiente em sobreviver com aquelas poucas calorias que a pessoa está ingerindo. Mas isso é meio que indefinitivo, assim? Tipo, eu tornei meu metabolismo mais lento porque várias vezes eu fiz dietas restritivas. Tipo, ferrei meu metabolismo?
não posso dizer que vai voltar completamente ao normal. Caraca. Mas a gente consegue, sim, melhorar o funcionamento do metabolismo, principalmente com alimentação mais equilibrada. Então, tirar o corpo desse estado de preocupação de morrer de fome e também com a prática de exercício físico regular. O que acelera o metabolismo? Essas pessoas que falam às vezes, não, tu tem que chupar um cravo da Índia, comer pimenta, cúrcuma, sei lá, inventam um monte de coisa. Isso acelera de fato o metabolismo? Faz sentido? Até tem um pequeniníssimo impacto, mas não é nada significativo. O que de fato faz com que o metabolismo funcione mais rápido é o aumento da massa muscular. O nosso tecido muscular é um dos tecidos que mais gasta energia do nosso corpo. Então, quanto mais massa muscular eu tenho, maior será o meu gasto calórico total diário. Por isso, se uma pessoa quer aumentar o seu metabolismo, ela não deve ficar gastando com termogênicos, suplementos que tem essa promessa. É melhor que ela faça exercício físico de força para ter mais massa muscular e, no longo prazo, ter um metabolismo que funciona mais rápido. Por que o exercício físico é tão importante? Eu vejo que o exercício físico ele é importante pelo motivo óbvio, né? De fazer o nosso corpo gastar mais calorias. Mas não só por isso. O exercício físico também tem esse efeito de aumentar a massa muscular, que vai permitir que o nosso metabolismo funcione mais rápido. E o exercício físico também tem um papel muito grande na regulação emocional. Como as pessoas têm dificuldade na regulação emocional e acabam descontando suas emoções na comida, praticar exercício físico pode ser uma estratégia de manejo para pacientes que têm muito problema com comer emocional. Entendi. E o exercício físico também ajuda na melhora da qualidade do sono. E nós temos muitos estudos que mostram que após uma única noite de sono ruim, você já vai ter mais grelina no seu corpo, que é o hormônio da fome, e menos leptina no seu corpo, que é o hormônio da saciedade. Então, basta uma noite de sono ruim para no dia seguinte o seu apetite já ficar desregulado. Você ficar com mais fome e menos saciedade. Mas aí a obesidade justamente piora o sono também. Então a pessoa entra num ciclo vicioso. Sim. Normalmente a pessoa... o que mais desregula com a obesidade? A obesidade, ela é uma inflamação crônica de baixo grau. Então, o tecido adiposo, o tecido de gordura, começa a produzir citocinas, moléculas pró-inflamatórias, que aumentam a inflamação. O que quer dizer aumentar a inflamação? Inflamação é uma coisa natural que vai acontecer no nosso corpo. Não é uma coisa ruim. Por exemplo, se você corta o seu dedo, vai ter um processo inflamatório para cicatrização. Então, é normal que nós tenhamos pequenos processos inflamatórios acontecendo no nosso corpo o tempo todo. Quando a pessoa tem excesso de peso ou obesidade, o tecido adiposo está um pouquinho maior do que deveria ser, essas citocinas pró-inflamatórias que são produzidas, elas acabam potencializando esses processos inflamatórios que já estavam acontecendo. Tá. Muitos pacientes com excesso de peso têm uma grande queixa. Eu durmo e continuo me sentindo cansado. Muitos pacientes. Por que isso acontece? É como se o corpo estivesse travando uma batalha contra ele mesmo. Então, nós temos processos inflamatórios potencializados, só que quem tem que combater esses processos inflamatórios potencializados é o próprio corpo da pessoa. Então, o corpo da pessoa, inevitavelmente, acaba gastando muita energia. Produz inflamação, reduz inflamação. Produz inflamação, reduz inflamação. E isso faz com que o paciente fique extremamente cansado. E como a obesidade, ela possui esse estado inflamatório de baixo grau, isso está associado com muitas condições. Por exemplo, quando eu tenho uma inflamação crônica de baixo grau, eu tenho muito mais tendência a desenvolver resistência à insulina. Se eu tenho resistência à insulina, isso quer dizer que o meu corpo precisa produzir muito mais insulina do que um corpo de outra pessoa precisaria para regular a minha glicemia, para manter os níveis de açúcar normais no sangue. E se eu tenho resistência à insulina e não faço nada sobre isso, eu desenvolvo diabetes do tipo 2. Então, a obesidade, ela acaba sendo um fator de risco para muitas doenças metabólicas. Diabetes do tipo 2, hipertensão, doenças cardiovasculares.
Por isso que é muito importante a gente ter manejos ambientais para conseguirmos reduzir a obesidade. E quando as pessoas falam, por exemplo, tal alimento inflama, tomar leite inflama, isso faz algum sentido? Depende. Por exemplo, se o paciente tiver algum tipo de alergia alimentar, aí sim. Então, se a pessoa tem alergia à caseína, que é a proteína do leite, se ela tomar leite ou consumir qualquer coisa que tenha algum derivado do leite, ela vai ter um processo alérgico e inflamatório, porque o corpo dela vai entender que aquela proteína do leite não deveria estar ali, que é um invasor. Então, o corpo começa com uma defesa. Mas, por exemplo, se é uma pessoa que não tem nenhum tipo de alergia alimentar e toma leite, não vai acontecer nada. O corpo vai fazer a digestão, vai metabolizar, tudo normal. Vida que Não segue. existem alimentos vilões, né? Que existe a relação da pessoa individualmente com cada um dos alimentos que pode ter algum problema. Isso Tá. mesmo. E existe algum protocolo, assim, desinflamatório que também é… Tipo, tu tem que fazer um detox, tu tem que fazer um negócio de desinflamação durante 21 dias, tu vai chupar limão, sei lá. O pessoal inventa cada coisa, né? Isso faz algum sentido? Existem alimentos que ajudam a desinflamar o corpo? Existem alimentos com propriedades anti-inflamatórias. Tá. Mas, segundo a ciência, não existe nenhum protocolo de alimentação anti-inflamatória, por exemplo. Então, nós temos as frutas vermelhas. As frutas vermelhas, elas possuem muitos compostos, como, por exemplo, os compostos fenólicos, que têm potencial anti-inflamatório. Então, podem ajudar a reduzir a via da inflamação. Mas isso não quer dizer que se a pessoa comer frutas vermelhas todos os dias, ela vai ficar menos inflamada. Porque a inflamação é um evento complexo. Seria muito simples se eu só colocasse ali uma ameixa e resolvesse a dor no joelho da pessoa, entendeu? Sim. Seria mágico, né? Mas não é assim que funciona. Mas é mais fácil vender esse tipo de mágica, né? Sim. Quando a pessoa tá com algum problema em relação à alimentação, né? De obesidade e tal, existe algo que aconteça no intestino dela? O pessoal fala muito dessa relação, né? Da obesidade com o intestino, a saúde do intestino. Por que o intestino é tão importante? Isso acontece porque o intestino, ele é suscetível aos efeitos da inflamação crônica de baixo grau, decorrentes da obesidade. Tá. O nosso intestino, ele é como se fosse um tubo. Ele vem… o nosso intestino não, perdão. O nosso sistema gastrointestinal. Começa aqui na nossa boca, né? Desce para o nosso esôfago, estômago e intestinos. É tudo como se fosse um tubo. E a gente pode imaginar que esse tubo, ele deveria ser como um filtro de café. Que permite que passe apenas aquilo que a gente quer que passe. Tá. Quando… Que no caso passe para dentro do corpo, né? Que seja absorvido. Isso. Então, por exemplo, quando a pessoa tem obesidade, esse estado inflamatório crônico de baixo grau, a estrutura do intestino, ela pode ser completamente alterada. Vou trazer aqui um exemplo daquilo que aconteceu no meu doutorado. No meu doutorado, eu fiz um ensaio pré-clínico com ratos. Já vou deixar claro que não podemos transpor para humanos, mas só pra gente entender o que acontece. Tá. Então, eu tinha um grupo de ratinhos que tinham uma dieta equilibrada, normal. E eu tinha um outro grupo de ratinhos que comiam uma dieta hipercalórica e rica em carboidratos simples. Eu fazia a ração deles misturada com leite condensado e açúcar. Meu Deus, pô. Tem gente com inveja dos ratinhos agora. Então, os meus ratinhos com a dieta hipercalórica e rica em carboidratos simples, eles ganharam bem mais peso. Os ratinhos normais tinham 250 gramas e os ratões tinham umas 500 gramas, Caraca. mais ou menos. E aí, quando eu fui analisar o intestino dos ratos obesos em comparação ao intestino dos ratos sem obesidade, a estrutura do intestino estava completamente diferente. O intestino, ele tem várias camadas. Tem camada muscular, tem camada mucosa. E na parte mais interna do intestino, nós temos as microvilosidades, que são como se fossem cerdas de uma escova
que permitem que o alimento seja absorvido. Tá. E nessas microvilosidades estão os enterócitos, que são células intestinais. Os enterócitos deveriam ficar assim, juntos. Tá. Quando nós temos o intestino ou dos ratinhos obesos ou de pessoas obesas, porque isso também acontece em pessoas, ao invés dos enterócitos estarem assim, eles estão assim. Tá. E daí o que acontece? Ao invés de do intestino funcionar como um filtro que seleciona aquilo que é absorvido ou não, como as células intestinais estão separadas, não existe mais um filtro. Passa tudo. Várias coisas começam a passar. Mas qual que é o problema disso? O problema disso é que várias coisas que não deveriam estar em contato com a nossa corrente sanguínea entram em contato com a corrente sanguínea. E isso potencializa os processos inflamatórios. Tá. Porque não era para cair no nosso sangue, mas caiu. Então, o corpo precisa resolver. Então, pessoas com obesidade têm muitos problemas intestinais, porque a estrutura intestinal muda. E a microbiota intestinal também é muito diferente. O ideal seria termos um equilíbrio de bactérias benéficas e patogênicas no nosso intestino. Uhum. Bactérias benéficas se alimentam de fibras e bactérias patogênicas se alimentam de carboidratos simples. Quando são feitos estudos com a microbiota de populações obesas, são observadas muito mais bactérias patogênicas do que benéficas e a diversidade da flora intestinal é baixa. E isso é uma coisa muito ruim. Então, o intestino de pessoas obesas, ele é completamente diferente do intestino de pessoas que não têm obesidade nem excesso de peso. Mas que consequência exatamente isso traz? Assim, porque falam muito também da relação do intestino com o cérebro e tal. A pessoa, por estar inflamada, por ter essa permeabilidade alta, ela tem alguma consequência biológica perceptível? Ela tende a ter muitos sintomas gastrointestinais. Então, é muito comum pacientes com obesidades terem muita diarreia, Entendi. muitos gases. E isso acaba prejudicando muito a qualidade de vida. Então, essa é a consequência mais prática e perceptível, vamos dizer assim. Só que a pessoa sente muitos desconfortos. E lá no intestino, as bactérias benéficas, elas produzem mais ou menos de 80% a 90% de toda a serotonina do nosso corpo. Tá. E mais ou menos 50% de toda a dopamina do nosso corpo. Tá. Então, quando existe uma desregulação na microbiota intestinal, por consequência da alimentação que favoreceu a obesidade, inevitavelmente a pessoa vai ter menos produção desses neurotransmissores. Esses neurotransmissores não necessariamente passam a barreira hematoencefálica e têm esse efeito cerebral. Uhum. Mas, quando a pessoa tem menos dopamina e menos serotonina no intestino, vai faltar esses neurotransmissores para as funções intestinais e isso trará consequências para a pessoa. Então, esse estereótipo de, gordo preguiçoso. É nada. Mas existe a relação dessa falta de dopamina ser uma pessoa menos motivada, ativa. Então a pessoa tende a ficar mais apática. Uhum. Caraca, velho. Isso é muito complexo. Isso explica muito até do estereótipo que é criado em torno da obesidade, né? Algumas das características são de fato reais, né? Uhum. E o pessoal fala muito em tomar como é que se diz? Microbióticos, né? Os probióticos. Probióticos, isso. Faz algum sentido uma pessoa que tem obesidade tomar esse tipo de coisa? Solucionaria esse tipo de problema da microbiota intestinal ou não? Eu não recomendo que as pessoas tomem probióticos por conta própria. Tá. Porque... Nem Yakult, assim, tipo... Não, Yakult tudo bem. Tá. Yakult, iogurte, kefir, tudo bem. Mas esses de farmácia, não. Porque o que é muito comum? Existe uma doença intestinal chamada supercrescimento bacteriano. É a SIBO. Então, começa a ter um supercrescimento de bactérias, não necessariamente benéficas, mas pode ser que sim também, no intestino delgado da pessoa. Uhum. E isso faz com que a pessoa tenha muitos gases, muitas dores, muita diarreia. Então, o uso indiscriminado de probióticos pode, na verdade, piorar a condição da pessoa. Caraca. Por isso que é muito importante uma avaliação profissional.
ou de um nutricionista, ou de um médico gastroenterologista para avaliar se o probiótico para aquela pessoa vai ser útil ou não. Mas eventualmente, sim, a pessoa precisa. Eventualmente, sim, a solução do problema tem a ver com isso. Isso, pode ajudar. Não só, mas pode ajudar, com certeza. Tá. Vamos falar um pouco de soluções. Vamos. Quando uma pessoa chega pra ti e o problema dela é: estou acima do peso, sou obesa. O que tu primeiro precisa investigar pra depois desenvolver uma estratégia? A primeira coisa que eu investigo é a história da alimentação e a história do peso da pessoa. Tá. Porque muitas pessoas que têm obesidade hoje, desde a infância, têm uma alimentação baseada em produtos ultraprocessados, sem frutas, sem verduras. E essa alimentação aprendida na infância é a mesma alimentação que a pessoa hoje, na vida adulta, mantém. E eu também gosto de entender a história do peso para entender se a pessoa ganhou esse peso aos poucos, se ela teve muitos processos de efeito sanfona, se ela se manteve no peso e engordou recentemente por conta de alguma coisa que aconteceu. Porque para cada caso, a conduta nutricional é diferente. O que eu vejo? Quando as pessoas, desde a infância, não habituaram-se a comer os alimentos mais nutritivos, na vida adulta, existe uma extrema resistência a mudar. É aquele adulto que não gosta de salada, que não come frutas. E aí, quando eu pego um paciente assim, eu preciso negociar. Então, eu vou contar de uma paciente que eu atendi na semana passada. Tá. Ela falou: eu não gosto de comer fruta de manhã. Falei, tá, mas será que a gente pode comer fruta de manhã, então, 3 vezes na semana? E nos outros dias, nós colocamos receitas no seu café da manhã que as fibras estejam de outra forma, sem ser nas frutas? Ah, pode ser. Ah, de noite, eu não gosto de comer salada. Como que a gente pode resolver isso? Não necessariamente você tem que comer salada. Você pode comer uma fruta. Você pode adicionar uma granola salgada. Você pode colocar uma chia, não sei, na sua comida. Então, para esses pacientes que têm um histórico de alimentação muito hiperpalatável e muita resistência em mudar, eu preciso ir negociando e sempre no ritmo do paciente. Eu não sou a nutricionista que vai impor, você tem que fazer isso, 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 se não for assim, não vai dar certo. Eu sempre vou negociando com o paciente para que a gente consiga, aos poucos, encontrar uma alimentação que funcione para o objetivo dele. O que é uma alimentação o problema é, se tu passar só uma dieta, a pessoa pode não conseguir fazer a dieta. Esse é um dos principais problemas. Sim. A maior parte das pessoas não consegue fazer dietas. Aí por N motivos. Por N motivos. Não necessariamente porque a dieta prescrita é ruim, mas porque a vida acontece e nem sempre vai dar para manter aquela dieta. E aí, nós, seres humanos, temos muito a tendência da dicotomia, da dualidade, né? Da dicotomia. Ou eu faço tudo certinho, ou eu não faço nada. É aquele pensamento 8 ou 80, tudo ou nada. Então, um dos maiores problemas que eu vejo é esse. A pessoa pode receber um planejamento alimentar impecável. Mas se na quinta-feira de noite ela tem um aniversário e ela sabe que ela vai sair da dieta, muitas vezes na quinta-feira de manhã ela já pensa, já que eu vou comer tudo errado de noite, então dane-se, já vou começar desde agora. E já que já é quinta mesmo, amanhã é sexta, vou aproveitar, sábado vou aproveitar, domingo vou aproveitar. Chega na segunda-feira, super inchada, diferente do normal. Não necessariamente porque engordou, mas por conta da alimentação. Nossa, agora eu já perdi tudo, aí desanima e nunca mais volta pra alimentação mais equilibrada. É o mais comum, né? A pessoa normalmente que tá nesse nível da obesidade ou desses problemas com peso, ela já passou por muitas idas e vindas, né? Nunca é tipo, nossa, engordei, estou querendo emagrecer. Normalmente é uma vida, Uma né? luta. São anos de batalha. Qual o caso mais extremo, assim, que tu já viu de transformação? Eu tenho uma paciente lá do Rio de Janeiro que todo o ambiente dela é favorável pro ganho de peso. Tá, o que seria esse ambiente favorável ao ganho de peso? Muita comida o tempo todo. Família. Comendo. Vai, come só um pouquinho. Nossa, você tá de dieta? Que chato. Come um pouquinho.
churrasco, confraternização da igreja, amigos, comida. Tem todo esse papel social da comida, né? E ela era uma criança gordinha, mas chegou ali na adolescência, ela falou, vou mudar. E geralmente as meninas gordinhas, na adolescência, é o momento onde elas se percebem que estão acima do peso. E aí acabam não se encaixando nos padrões, querem mudar. E ela viveu esse momento. Aí ela conseguiu emagrecer. Aí ela ficou um tempão estudando e trabalhando na Marinha. Mas algumas coisas aconteceram e ela precisou sair. E quando ela estava lá na Marinha, ela seguia a rotina e tudo certo, manteve o peso. Precisou sair, voltou para o ambiente e acabou chegando aí a mais de 120 quilos. Caraca. Nós começamos o acompanhamento em março do ano passado. E até julho do ano passado, ela ainda não tinha conseguido emagrecer nada. Tá. Por conta de todas as dificuldades do ambiente. Ela tinha muita dificuldade com a rotina dela, e isso tinha muito impacto também. E a partir de julho, ela começou o exercício físico. E aí, foi que as coisas começaram a acontecer. Porque a gente descobriu que, para ela, o exercício físico, ele funcionava como uma âncora para outros comportamentos também. Tá. Então, a partir do exercício físico, ela ficou mais motivada para cuidar da alimentação. E ela conseguiu dormir melhor também, o que já ajudou muito ela a conseguir emagrecer. Chegamos no final do ano passado com mais ou menos 40 quilos perdidos. Jesus amado. É quase outra pessoa. Que Totalmente outra pessoa. Totalmente outra pessoa. E aí, nesse meio tempo, também teve o trabalho da psicóloga dela, fenomenal, que nos ajudou. Porque tínhamos muito o comer emocional acontecendo. Eu, como nutricionista, trabalho isso. Tenho algumas estratégias de manejo. Mas nada como uma psicóloga da terapia cognitivo-comportamental para ajudá-la na regulação emocional. Então, veio o exercício físico, melhorou o sono, ela desenvolveu muitas habilidades de organização, planejamento, regulação emocional e está aí com menos 40 quilos. O que tu vê de principais diferenças entre uma pessoa que consegue emagrecer e a que não consegue em relação à mentalidade e comportamento? Eu vejo que a principal diferença é a resiliência. Porque na vida normal, nós vamos sim comer mais do que a gente deveria ter comido naquele momento. Vamos comer coisas que talvez a gente não deveria ter comido naquele momento. Isso vai acontecer. E tem muitas pessoas que fazem uma catastrofização desse momento. Quando come um pouco mais, nossa, eu sou um fracasso, eu não consigo, não tenho força de vontade. E isso faz com que a pessoa acabe desmotivando e desistindo do processo. Agora, quando você entende que as recaídas aqui, entre aspas, fazem parte do processo de emagrecimento, você simplesmente consegue seguir normal, porque você entende que faz parte. Comer aquele cachorro quente de noite é uma coisa que faz parte do emagrecimento. E eu vejo que muitas pessoas consideram muitos comportamentos e muitos alimentos como inadequados no emagrecimento. E aí, se essas pessoas executam esses comportamentos, comem esses alimentos, elas sentem que não vai dar certo, que não vai funcionar. E aí, acabam desistindo. Então, ter resiliência e entender que sim, muita coisa vai sair do planejado é fundamental para que você consiga emagrecer. Porque o caminho será cheio de altos e baixos. Quando a gente fala de mudança do comportamento alimentar, não é uma linha reta que sobe perfeita. É uma linha cheia de altos e baixos, que tem momentos que você vai bem mais para baixo. No processo de emagrecimento, o reganho de peso é fundamental. Eu tenho uma paciente que do final do ano passado para cá, ela reganhou 6 quilos. Quer dizer que ela é fraca? Não, muitas coisas aconteceram. Saiu do trabalho, perdeu familiar e tudo mais. E se ela não tivesse essa cabeça da resiliência, ela não ia ter renovado o acompanhamento comigo para continuar o processo. Ela teria pensado, nossa, agora eu já tô engordando de novo, não vai dar certo, e teria desistido. Que loucura, né? É muito complexo as coisas que envolvem a obesidade e a alimentação, né? E por esses motivos também não é interessante a pessoa entrar com essas dietas extremas, assim. Eu acabo percebendo que, no final das contas, é muito difícil emagrecer sozinho ou sozinha, né? Sim.
tipo, sem o acompanhamento de um profissional. Porque eu tinha um pensamento um pouco assim, né, alguns anos atrás, antes de começar o Sem Groselha, que era tipo assim, cara, tu quer emagrecer, come menos e faz exercício. E deu. Mas é cheio de nuances e complicações, né? Quais são os casos mais complicados que tem relacionado à saúde metabólica e intestinal que impedem a pessoa de verdadeiramente conseguir emagrecer? Eu vejo que um dos casos mais difíceis de manejar é quando o paciente tem o transtorno da compulsão alimentar. O que é o transtorno da compulsão alimentar? No transtorno da compulsão alimentar, a pessoa vai ter episódios frequentes e recorrentes de compulsão alimentar, com uma grande sensação de perda de controle. Esses episódios precisam acontecer pelo menos uma vez por semana, pelos últimos 3 meses. E junto com isso, nós precisamos ter alguns outros critérios contemplados. Então, por exemplo, a pessoa precisa ter a sensação de comer até ficar excessivamente cheia. Tem alguns pacientes que têm o comportamento de comer escondido, comer muito mais rápido do que o normal. E uma compulsão alimentar, um episódio de compulsão alimentar, ele é definido como aquele momento onde a pessoa come muito mais do que outras pessoas comeriam naquela mesma situação durante um período de tempo de mais ou menos 2 horas. Tá. Quando existe o transtorno da compulsão alimentar, o paciente tem muita dificuldade de conseguir emagrecer, porque o principal papel da comida para aquela pessoa é o papel de regulação emocional. Então, a pessoa precisa fazer um intensivo com um nutricionista que trabalhe com a ciência do comportamento alimentar, um psicólogo da TCC e muitas vezes um psiquiatra no time, para conseguir reduzir esses episódios de compulsão alimentar, para conseguir começar a emagrecer e, por consequência, tratar o intestino. Mas aí, então, é quase como se fosse a pessoa verdadeiramente é tipo um viciado em comida, assim. Ela tem episódios de descontrole que ela tem um apagão mental, vai lá e come demais. Isso acontece, os pacientes relatam esse apagão mental mesmo. Eu tenho bastante pacientes com compulsão alimentar que eu acompanho e eles relatam que desde o momento da compra da comida até o momento de terminar de comer, eles não sabem ao certo o que aconteceu. É como se a pessoa não conseguisse nem lembrar direito o que ela estava pensando, o que ela estava fazendo. Geralmente eles têm esse acordar depois, quando já estão excessivamente cheios, passando mal. Aí vem a culpa, as pessoas costumam sentir nojo de si mesmas, do seu comportamento, sentem-se muito incapazes. Então, realmente é uma condição bem complexa de manejar, mas o prognóstico é bom quando o tratamento é feito da forma correta. Mas, tipo, quando eu como 2 caixas de bis inteiras, isso não é compulsão alimentar. Se houve a sensação de perda de controle, pode ser um episódio. Entendi. Mas para ser o transtorno, a gente precisa da recorrência. Mas dá pra pelo menos se conectar com a sensação, né? Acho que quase todo mundo já teve um episódio de tipo, meu Deus, por que eu comi tudo isso, né? Tipo, que loucura. Eu já comi tipo um pote de Nutella, assim, puro. Sim. Sabe? Tu fica tipo, meu Deus, o que é isso? Sim, e aí também tem aquela questão do bliss point. Voltamos lá para aquilo que a gente conversou, né, no início. Geralmente esses episódios de compulsão não vão acontecer com alface, brócolis ou frango. Sim. Pode até ser que sim, mas na maior parte das vezes, não. Na maior parte das vezes são esses alimentos hiperpalatáveis que por si só já deixam a pessoa muito mais propensa a comer mais do que ela comeria mesmo. E como que blinda essa pessoa disso? É psicológico? É comportamental? Não tem as comidas em casa? Como que tu blinda a pessoa disso? O meu primeiro ponto de partida é adequar a alimentação da pessoa durante o dia. Tá. Porque o que acontece? Muitas vezes, o paciente, ele tem o episódio por conta de uma desregulação emocional, sim. Mas a alimentação insuficiente também é um grande fator de vulnerabilidade. Qual é o padrão que eu vejo na clínica? Quando as pessoas têm a compulsão alimentar, um episódio, não todas, mas boa parte delas no outro dia ou no restante do dia tentam comer menos. Pra meio que compensar. Só que daí elas ficam com fome.
E estando com mais fome, fica mais provável de ter um novo episódio de compulsão alimentar. Então, o meu primeiro ponto de partida é a adequação da alimentação durante o dia. E isso eu consigo fazer através de uma ferramenta que a TCC também usa, que é o diário alimentar. Tá. Onde a pessoa vai registrar tudo que ela come, as quantidades, os horários, onde ela estava, o que ela estava pensando, o que ela estava sentindo. E a partir desses registros, eu já consigo ir propondo algumas intervenções na alimentação muito particulares para deixar aquela pessoa mais saciada e menos propensa aos episódios. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela começou a ter os episódios de compulsão alimentar depois que o pai dela morreu. E nós descobrimos que os episódios aconteciam majoritariamente no período entre o final da tarde e o início da noite. Mais ou menos ali umas 5h30, 6 horas. Tá. E o que acontecia? Ela tomava café da manhã, almoçava e ela não comia nada de tarde. Então, ela chegava em casa do trabalho, cansada, estressada. E com fome. E com fome. E aí, ela tinha episódios de compulsão alimentar. Geralmente, ela comia sorvete, queijo, presunto naquele momento. E essa foi uma paciente que logo ali na primeira consulta, a gente já conseguiu ter uma intervenção muito útil. Então, ao invés dela chegar em casa com fome, ela começou a levar um lanche para ela comer no trabalho antes de ir para casa. E ao invés de ela chegar em casa e primeiro sentar no sofá, ela chegava em casa e ia organizar a casa. Então, ela gostava bastante de limpar a casa, organizar. E depois que ela fazia isso, é que ela ia para o sofá. E foi uma intervenção que deu muito certo. Conseguimos reduzir significativamente os episódios de compulsão dela por esse rastreio e por esse buraco que eu encontrei na alimentação dela. A gente corrigiu o buraco, mudou o contexto. Ao invés dela chegar com fome e sentar no sofá, ela chegava alimentada, ia limpar a casa dela. Aí o marido dela já chegava e ele estando em casa, ela não tinha episódios. E ela foi conseguindo emagrecer. Foi uma paciente que perdeu mais ou menos 20 quilos por essa pequena mudança. Aconteceram episódios? Sim. Mas não teve aquele efeito tudo ou nada, né? Ah, já que eu tive o episódio, então não vai dar certo. Tinha episódios, mas depois a gente seguia normal. Como se nada tivesse acontecido. Como é complexo, né? A relação com a comida é basicamente comportamento todo, né? É porque quando a pessoa tem problema, sei lá, tu fuma, né? Tu quer parar de fumar. Pô, tu tira o cigarro. E aí tu vai ter problemas, tu vai ter recaídas e tal. Mas tu não tem que todo dia fumar um pouquinho, né? Tipo, eu não tenho que ir lá dar uma pitada e tem que me controlar. A comida, a pessoa vai ter que comer o resto da vida. Então, se ela desenvolve um problema com isso, é um problema muito, muito complexo, né? E tá sempre tendo uma oportunidade nova de errar. É um negócio muito, muito difícil, pô. E se os pacientes com compulsão alimentar, eles têm muita sensação de que eles podem perder o controle a qualquer momento com a comida. Então, isso muitas vezes faz com que eles entrem em uma restrição que, no fim das contas, tem um episódio de compulsão ainda pior do que teria sido se eles tivessem se permitido comer. E quando tu é um ex-obeso, tu carrega sequelas comportamentais, psicológicas ou até mesmo biológicas disso? Ou tu volta 100% a ser uma pessoa normal e saudável? Não, você carrega sequelas, porque o comportamento alimentar, ele acontece a partir de aprendizado, por consequências dos comportamentos. Mesmo que a pessoa tenha compulsão alimentar, fez todo o tratamento e ela está estável, se ela passar por uma situação extremamente desafiadora, foi mandada embora, nem estava esperando. Morreu alguém. Pode ser que ela tenha um novo episódio de compulsão. E pode desencadear um ciclo novo de retomada de peso. Pode, porque é um aprendizado, o cérebro sabe. Em extrema desregulação emocional, se a fulana come, a gente fica um pouco mais regulado. Então, a compulsão alimentar meio que é um recurso de enfrentamento para situações difíceis, e isso está no cérebro. A pessoa pode usar esse recurso mesmo quando ela já estiver reabilitada, vamos dizer assim. E a fome da pessoa muda também? A pessoa sente mais fome depois de ter sido obesa? Quando os pacientes, sendo obesa, vou falar de transtornos alimentares depois da obesidade. Tá. Quando os pacientes têm transtornos alimentares, seja a compulsão alimentar, anorexia, bulimia, TARI, qualquer outro transtorno,
a ciência já mostra que existe uma grande desconexão com aquela capacidade de interocepção. Das vísceras, sentir o que tá acontecendo. Então, os pacientes com transtornos alimentares têm menos capacidade de reconhecer a fome, a saciação e a saciedade. E esse pode ser um efeito que se perdura. Então, a pessoa, para que ela consiga mudar isso, ela precisa de muito esforço e de muita atenção para se conectar com esses sinais. Uhum. Quando nós falamos de obesos ou ex-obesos, o que pode acontecer é a resistência à leptina. O que é a leptina? A leptina, ela é um hormônio produzido pelo tecido de gordura. E a leptina é um hormônio que sinaliza que a gente já pode parar de comer. Da saciedade. Da saciedade, Tá. Isso mesmo. Como os obesos têm muito tecido adiposo e muita leptina, o cérebro torna-se resistente à ação da leptina. Senão seria muito fácil, né? Não é assim que acontece. E os pacientes com obesidade, e até mesmo aqueles que já venceram a obesidade, eles têm muita dificuldade com esse sinal da saciação e com essa percepção de saciedade Uhum. pela resistência à insulina, à leptina que aconteceu no corpo deles. Uhum. É como se tivesse estragado esse sistema e ele fica estragado ali, tu tem que aprender a lidar com isso. Isso, você tem que desenvolver comportamentos para otimizar o funcionamento desse sistema, como, por exemplo, comer devagar, ter proteínas e fibras em todas as refeições. Uhum. Aí, assim, nós executamos comportamentos que facilitam o funcionamento desse mecanismo. Uhum. E aonde que entra a possibilidade do uso de medicações para solucionar a obesidade? Como exatamente funciona? Quais são as opções que a gente tem? Por que funciona? É bom? É ruim? Uhum. Eu vejo que, assim, um medicamento para obesidade nunca deve ser a primeira intervenção. Tá. Primeiro, nós precisamos trabalhar com acompanhamento nutricional e psicológico. E se a pessoa, passar por alguns ciclos que não conseguir, aí sim vale a pena usarmos os fármacos. Uhum. E nós temos diferentes classes de fármacos. Aqui está mais em alta hoje, são os análogos de GLP-1. O GLP-1, ele é um hormônio produzido pelo intestino que sinaliza a saciedade. Tá. E esses medicamentos mais famosos, hoje em dia, eles imitam esse hormônio, vamos dizer assim. É uma molécula sintética que imita esse hormônio. Aqui a gente tá falando de Ozempic, Monjaro, Isso. essas coisas. Isso tá. eu não sabia se podia falar o nome. Ah, não, Mas são esses mesmo. E aí, o que acontece? Quando a pessoa faz o uso desse medicamento, a pessoa vai se sentir mais saciada. Uhum. E ela vai comer menos, por estar mais saciada. Só que aí, o que acontece? Muitas pessoas não mudam o comportamento alimentar. Elas comem menos, mas não de uma forma que seja possível de manter quando tirar o medicamento. Uhum. Tipo, continua desregrada, continua comendo besteira, continua sem fazer exercício físico. Eu mas tenho toma remédio. eu tenho uma paciente que ela fez o uso do Ozempic e ela tem compulsão alimentar. O Ozempic é um dos medicamentos que pode ser usado no tratamento da compulsão alimentar. E aí o que ela falava? Como eu ficava com o apetite inibido, eu não comia nada, eu me alimentava de chocolate. Meu Eu Deus. perdi 16 quilos, mas quando eu tirei o medicamento, o peso voltou muito mais rápido, porque eu voltei a ficar com fome e comer outras coisas Imagina. e chocolate. Então, para que o uso desses medicamentos dê certo, a pessoa precisa de um acompanhamento nutricional para ela aprender a se alimentar de uma forma que ela consiga manter quando tirar o medicamento. Mas o objetivo é sempre tirar? Ou tem pessoas que, cara, é isso. Tu tem dinheiro, tu foi muito obeso, tu sente muita fome porque tu desregulou a tua percepção das tuas vísceras e da saciedade, tu vai tomar um Ozempic pro resto da vida. Existe esse tipo de caso? Tem alguns médicos que trabalham com essa possibilidade, mas honestamente, na literatura científica, eu nunca vi dados que garantam a segurança de se fazer isso. Então, podem existir riscos associados ao uso extremamente prolongado desse tipo de Isso. medicação. Mas como tá tudo ainda muito novo, então a gente não tem certeza de nada. Uhum. Eu vejo que esses medicamentos, eles podem ser como se fossem um colete salva-vidas, que ajudam a pessoa a nadar, a aprender a se alimentar,
para facilitar o emagrecimento. Uhum. E não como o único recurso que vai fazer a pessoa emagrecer. Uhum. Eu estava fazendo a minha unha para vir aqui e, coincidentemente, estavam falando sobre esse medicamento no salão. Ó, que loucura. E lá na minha cidade, acabou. Nas farmácias, acabou. Esses Esgotou, medicamentos. sold out. Esgotou. Caraca. E aí, tava precisando fazer um cadastro na farmácia para conseguir comprar. E aí, a mulher tava falando que ela fez o cadastro e aquele dia era o dia que ela ia buscar o remédio. Eu falei, ai, que bom que eu vou tomar o remédio, porque daí eu não preciso fazer nada e o remédio vai me emagrecer. Jesus amado. Então, muitas pessoas pensam que esse remédio vai emagrecer a pessoa por si só. Mas não é assim. O remédio vai reduzir o apetite, vai deixar mais fácil se alimentar melhor. Uhum. Mas se a pessoa não aprende a se alimentar de forma adequada e equilibrada, ela tira o medicamento e ela vai engordar tudo que ela tinha perdido, levando em consideração que o metabolismo vai estar mais lento, vai perder massa muscular e o corpo vai ficar mais eficiente em acumular gordura, porque a pessoa passou por uma restrição. Caraca. Então, tem que tomar cuidado, né? E como que tu avalia se a pessoa precisa tomar? Porque tem gente que toma sem precisar, né? Quem sou eu pra avaliar se a pessoa precisa ou não? Mas, tipo, tem blogueira fitness que simplesmente fala, pô, é muito difícil fazer dieta, toma aqui o Ozempic e… Vou te dar o caso de uma paciente minha. Ela tem compulsão alimentar, transtorno de personalidade borderline e ela também é bipolar. Jesus. É o combo da É o combo da compulsão alimentar. Ela Tá. tinha muitos episódios de descontrole. E o psiquiatra dela tentou muitos outros medicamentos para tentar controlar os descontroles alimentares sem sucesso. Aí ela falou assim, Belo, o que você acha de eu ir numa endócrino e conversar sobre o Ozempic? Uhum. E nós temos alguns estudos que mostram que o Ozempic, ele ajuda muito nesse controle com a alimentação, porque ele reduz o que a gente chama de food noise. Que é como se fosse um barulho de comida na cabeça. É aquela pessoa que fica pensando em comida o dia inteiro. Tá. Ai, que vontade de comer isso. Ai, mas se eu comer isso eu vou engordar. Não, mas eu quero comer isso. Ai, então eu vou comer só um pedaço. Ai, quanto tempo falta pra eu comer? Ai, tem aquele negócio ali. O que eu vou comer na minha próxima refeição? Uhum. O Ozempic ajuda muito na redução disso. E essa minha paciente, ela foi na endócrino, compartilhou todo o histórico, também mandei um encaminhamento. E ela está fazendo uso de Ozempic, conseguindo fazer 4 refeições por dia, regulares, completas. Ela teve, se não me engano, 2 episódios de compulsão. Já faz uns 2 meses que ela tá tomando medicamento. Pô, perfeito. Tipo, Perfeito. melhorou absurdo. Isso. E tem um outro caso também, mais ou menos por essa linha, mas não é uma paciente com transtorno alimentar, que ela tinha muito o comer hedônico. O que é o comer? o comer hedônico? É quando a pessoa come muito pelo prazer. Tá, tipo, Por porque é exemplo, gostoso, a experiência. Isso, Tá. estou saciada, mas aqui tem coxinha na minha frente. Nossa, que delícia, vou comer uma coxinha. Tá. Ai, vou comer mais uma coxinha. Nossa, que gostoso. Fui levar meus filhos no aniversário, veio aquelas lembrancinhas. Nossa, que delícia, vou comer. Ela tinha muito isso. Uhum. E ela não estava conseguindo emagrecer por conta desses comportamentos. E todos os manejos ambientais que a gente tentou, não deram certo. Então, ela foi na endócrino também, com encaminhamento, conversou com a endócrino, está fazendo uso do medicamento e teve muito resultado nesse comer hedônico. Uhum. Porque ela até sente vontade de comer, mas como ela já está muito saciada porque ela faz as outras refeições, então fica muito fácil ela passar aqui por essa mesa sem pegar a coxinha. Mas, mais uma vez, é uma pessoa que se torna, de certa forma, dependente da medicação. Porque Isso. o contexto dela dificilmente vai mudar e o hábito dela já estava meio que alinhado o máximo possível. Então, Isso. ela meio que vai tomar isso aí Isso. pra sempre. Essa é uma paciente que eu já tô desde agora falando sobre a gente ir trabalhando para ela começar a reduzir a dose com a endócrino. Tá. Mas ela tem bastante medo de tirar e voltar a ser como era antes. Quase uma dependência psicológica também. É, isso, porque a pessoa pensa, poxa, antes, sem o medicamento eu não conseguia. Agora eu consigo. Não é só por causa do medicamento. A gente conseguiu melhorar o contexto alimentar dela, ela reduziu a disponibilidade de alimentos na casa dela também. Uhum. Mas existe o medo, porque finalmente ela conseguiu chegar no corpo que ela queria. Sim. Complicado, né? Uma relação complexa. Pra onde tu vê que caminha o futuro do emagrecimento? Tem alguma coisa sendo pesquisada que tu acha que vai mudar ainda mais? Ou tu acha que
todo mundo vai sair tomando Ozempic e se não houverem consequências ruins do ponto de vista biológico, tudo bem. E pra onde caminha a humanidade? Eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Vou vender meu peixe. O que eu vejo, Fermento, antes era muito associado o emagrecimento a fazer dieta. Tá. Então, a pessoa ia no nutricionista, pegava ali uma dieta pra fazer dieta. Ou até mesmo em alguns médicos que não podiam passar dieta, mas passam dieta. E a pessoa fazia essa dieta e tudo mais. Tá. Mas a gente sabe que não é fazer uma dieta que vai fazer com que a pessoa se mantenha magra. Para que a pessoa emagreça e se mantenha magra, que é a parte mais importante de todas, o comportamento alimentar, ele precisa funcionar para esse objetivo. Por isso, eu vejo que o futuro caminha, vamos dizer assim, para uma nutrição mais com esse olhar para o comportamento alimentar. O nutricionista ter a capacidade de explorar todas as possibilidades de contextos envolvendo alimentação e ajudar o paciente a manejar esses contextos para ficar mais fácil de ele conseguir ter comportamentos alimentares adaptativos ao emagrecimento. Entendi. A pessoa tem que achar uma solução definitiva e não coisas que remediem, Isso. né? Porque não tem uma coisa que vai funcionar para todo mundo, né? O déficit calórico, sim, mas como fazer esse déficit calórico na minha vida, De no maneira meu sustentável. cotidiano, que eu consiga sustentar? Então, nós precisamos de pequenos manejos. Tem um casal de pacientes que eu acompanho, é muito curiosa essa história. Eles não tinham excesso de peso, eram normais, tudo mais. E aí, eles abriram uma empresa, começaram a ganhar muito dinheiro, trabalhar muito. Ganhando muito dinheiro, trabalhando muito, começaram a atender às vontades de comer coisas que antes eles não podiam comer. E os dois acabaram ganhando bastante peso. E eu atendi eles no sábado agora, né? Aí é um casal, eu faço acompanhamento de casal. Aí o marido falou assim, ai, na quinta-feira ela tava tristinha. Aí eu chamei ela pra gente ir num rodízio, pra ela melhorar. Aí eu falei, e se ao invés de ir no rodízio na próxima vez, vocês pedissem um combinado de japonês, ao invés de comer no rodízio? Já melhora bastante. Já melhora bastante. Então, são esses pequenos detalhes que a ciência do comportamento alimentar permite que o nutricionista perceba e ajuste para que o paciente consiga se manter magro, por saber se comportar nas diversas situações da vida envolvendo comida. Pô, rodízio é sacanagem, né? Rodízio… eu era muito assim, né? Porque, pô, se tu não é rico, tu vai no rodízio e tu tem o raciocínio de, meu Deus, tem que fazer valer a pena. Eu já saí de muito rodízio, assim, tipo, passando mal, pô, mal. Já, tipo, quase fui pro hospital saindo de churrascaria, sabe? É um tiro no pé tremendo. Hoje em dia eu consigo ir e falar, nossa, não, tô pagando, eu vou comer o que eu quero comer e deu. Mas é preciso desenvolver esse pensamento. Imagino que seja um problema Isso. também com os pacientes. Isso, os pacientes têm muito aquele pensamento de precisa aproveitar, né? Já que eu paguei, antes da gente entrar aqui, a gente estava conversando com o Gabriel, e aí veio um assunto que aparece muito na prática clínica. O paciente que almoça em buffet, self-service, e não pega salada porque acha que não compensa pagar pelo peso daquela salada no prato. Sim, salada é barato, pô. Tem que pegar Isso. batata frita e gordura e carne. Isso. E essa questão também de fazer valer a pena o dinheiro faz com que os pacientes desrespeitem o sinal da saciação. Poxa, eu pedi aqui esse yakisoba, mas eu já paguei, vou comer tudo, vou jogar fora. Sim, perfeito. O que tu tá estudando em relação à obesidade, né? Tu fez doutorado e tal. O que tu vê de interessante, tu tem lido sobre? Tem alguma outra variável pra entrar nesse mercado louco de emagrecimento? Alguma coisa louca por vir? Ou atualmente já o Ozempic já foi a grande revolução? Eu vejo que o que as pessoas precisam começar a considerar mais sobre o emagrecimento é o ambiente da pessoa. E aí a gente pode até falar um pouquinho sobre a arquitetura da melhor escolha. O que é isso? A arquitetura da melhor escolha é uma técnica da terapia cognitivo-comportamental também, onde você arquiteta o seu ambiente para facilitar comportamentos que você quer ter
e dificultar comportamentos que você não quer ter. Tá. Então, você planeja o seu ambiente para ficar mais fácil de você fazer o que você precisa fazer e diminuir a carga cognitiva por trás disso. Uma das coisas que está dentro da arquitetura da melhor escolha para o comportamento alimentar é a posição dos alimentos na sua casa. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que quer comer mais frutas, que tem dificuldade em comer frutas e quer comer mais frutas, você precisa facilitar esse comportamento. E como você faz isso? Ao invés de deixar as frutas dentro da geladeira, você deixa as frutas em cima da mesa. Uma fruteira bonita, lavada. Isso, em cima da mesa. Se você quer tomar água, mas trabalha o dia todo e o bebedouro é longe, deixe uma garrafinha de água do seu lado. Dentro da arquitetura da melhor escolha, também temos sobre a disponibilidade de alimentos. Alimentos desafiadores, e cada um tem o seu. Para mim, por exemplo, é chocolate. Para o meu marido é pasta de amendoim. Ele está se acabando com a pasta de amendoim que a gente comprou ontem. A disponibilidade de alimentos é um estímulo para o consumo. Se você tem dificuldade com chocolate, não dá para ter um monte de chocolate na sua casa, senão você vai comer. Não é uma questão de força de vontade. Está ali, já, o seu gatilho está ali para o comportamento acontecer. Eu não consigo ter. Eu também não. Eu também não. Eu também não tenho. E até mesmo tu que trabalha com isso, tem a consciência, que educa as pessoas, que é doutora nisso, tu entende. Nossa, tu não tem. sim. O meu pai, ele gosta muito de presentear a gente com comida. Tá. E teve uma época que ele tava comprando M&M's pra nós. E ele não comprava um M&M. Ele comprava 2 de cada tipo. 2 de amendoim, 2 de chocolate, 2 de pipoca. E teve um domingo que, eu não sei se ele deu 6 ou 8 saquinhos pra nós. Mas nós comemos 4. Jesus amado, tu junto. Pô, bicho, que é isso? Porque Caraca, estava ali. É muito fácil. Já estava ali. Eu não tinha que sair comprar. Tava ali. Mas e nesses casos que a família dá uma atrapalhada, assim, vale a pena, às vezes, Eu um conversei diálogo? com meu pai. Eu conversei com ele. Falei que a gente acabava comendo muito. E que ele podia, sim, dar, que eu gostava. Eu queria continuar recebendo chocolates. Mas em uma quantidade mais moderada. Aí, na última vez que ele deu chocolate pra nós, ele deu 2 barrinhas só. E pronto. Aí, tudo bem. Ele matou a vontade dele de dar. Isso, a gente comeu chocolate sem exageros, deu tudo certo, vida que segue. Então, a disponibilidade é um gatilho. E não é sobre as pessoas pensarem, eu preciso aprender a me controlar. Não se coloque em risco. Sim. Dificulta pro seu lado, não tem em casa. Quer dizer que eu não posso comer chocolate? Não, se você quiser, você sai, compra, come e pronto. Acabou. E dentro da arquitetura da melhor escolha, nós também temos sobre o tamanho dos utensílios. Quando nós vamos em buffets, o prato é do tamanho de uma bandeja. Sim. E tendo utensílios maiores, como um prato maior, a probabilidade é que você coma mais, porque você vai querer preencher aquele prato. Quanto maior é o utensílio, maior é a chance de você ter um exagero alimentar. Por isso, se você quer comer mais devagar, respeitar mais a sua saciação, você pode comer em um prato de sobremesa usando um garfinho de festa. Não precisa comer num prato grande usando um talher normal. Tipo, use os recursos ao que seu forem favor. possíveis ao seu favor. Isso, ao seu favor. Da mesma forma, assim, se a pessoa se serve de quantidades grandes, logicamente, ela vai comer mais, porque já está ali. Então, ao invés de pegar um pedaço de pizza inteiro de uma vez, corta esse pedaço no meio, come meio pedaço, depois levanta, pega outro meio pedaço, depois levanta, pega outro meio pedaço. Tudo que você puder fazer para dificultar excessos, vale muito a pena. Mas que preguiça, eu vou ter que ficar levantando. Sim, se você quer parar de exagerar, vai. É que são coisas tão simples que a pessoa às vezes se sente estúpida até fazendo. Ela fazendo tipo, porra, nossa, não, é óbvio que eu vou comer o que eu vou comer. E aí eu paro a hora que eu quiser. Não vou ficar servindo de meia em meia pizza, né? A pessoa pensa, tipo, pô, foda-se. Mas faz a diferença. Faz muita diferença. Uma doutora é uma pessoa que entende o que você tá falando, né? Tipo… Faz muito… É uma coisa muito simples. A arquitetura da melhor escolha, ela é muito simples. Mas faz muita diferença. Só de você não ter a coisa na sua casa, isso já vai ser uma tremenda diferença. Não, muda tudo. E da mesma forma,
Não dá pra você deixar o que vai decidir na hora que você está com fome. Você precisa de organização. Planejamento. Ai, mas eu tenho preguiça, fim de semana é o único dia que eu tenho pra descansar, ainda vou ter que fazer isso? Se você quer se alimentar melhor, vai. Ou paga alguém pra fazer. Ou paga alguém. Porque se você for decidir o que você vai comer na hora da fome, sua escolha não vai ser adaptativa para o emagrecimento. Porque você está com muita fome, você quer o que é mais rápido, o que é mais fácil. Então, arquitetar o ambiente também envolve organizar, planejar, ir no mercado, ir na feira, fazer alguns preparos para adiantar a semana ou pagar alguém para fazer tudo para você. Perfeito. Pra quem quiser te encontrar nas redes sociais, aonde que tu produz conteúdo, quem quer ser atendido por você, como é que funciona? Eu produzo conteúdo através do Instagram. Também é possível marcar as consultas direto pelo link da minha bio. E o meu usuário é @DRA_Bela_Ramos. Perfeito. Tu faz cursos também, alguma coisa assim pra outros profissionais? Ainda não? Tem perspectiva pra quem quiser aprender contigo? Eu tenho uma mentoria para nutricionistas, onde eu ensino tanto a parte de atendimento com base na ciência do comportamento alimentar, quanto a parte de divulgação do trabalho, de marketing. Perfeito. Obrigado demais Eu que por ter vindo agradeço. aqui trazer todas essas informações com tanta clareza e com explicações simples das pessoas entenderem. Espero que eu tenha feito as perguntas Obrigada. certas para conectar aí com a audiência. Obrigado demais por ter vindo aqui. Obrigada. Foi uma honra te receber. Eu que agradeço. Até Muito mais. obrigada. Um Até. brindezinho aqui com água, né? Pra gente já se manter hidratado.